fé, quanto as demais religiões, tanto quanto na lei, a justiça se deve a obras, a esforço humano. Por isso, que fique bem claro, uma das razões por que a lei não pode coexistir com a graça de Cristo é que a própria lei, segundo o apóstolo Paulo, tanto a lei quanto os profetas, já deu testemunho que a justiça se deve à fé. É bom lembrar que a história de Abraão está em Gênesis. Gênesis faz parte dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que os próprios judeus chamam de lei, Pentateuco. Então a própria lei dá testemunho da justiça pela fé, porque ela apresenta o pai da fé dos cristãos, Abraão, sendo justificado exclusivamente pela fé. Lembram do primeiro DVD? Que trata da justiça de Abraão, a aliança dele com Deus e o advento dali. Lembram que a circuncisão veio a posteriori, depois dele ser justificado? Então, a própria lei dá testemunho que a justiça se deve à fé sem a própria lei. Graças à expressão paulina, a justiça de Deus agora se manifestou, verso 21. Sem a lei, a justiça de Deus tem o testemunho da lei dos profetas. Então a própria lei deixa bem claro que a graça de Deus pela fé, a justiça de Deus pela fé, se deve exclusivamente à fé sem a lei. Levante a sua mão, diga glória a Jesus, porque você não precisa ler, você não precisa da lei para desfrutar da justiça de Deus e assim ter direito à herança de Abraão, à herança da sua posteridade que é Cristo, a herança eterna. Amém? A segunda razão por que a lei não coexiste com a graça é a imutabilidade do conselho de Deus, assim como o juramento daquele que não mente. Acompanhe a sua postura. Tais atributos, a imutabilidade do conselho de Deus e o seu juramento, não permitem outra forma pela qual alcançar a herança a não ser pela fé. Assim, qualquer alteração no modo como alcançar a herança, isto é, exclusivamente pela justiça da fé, implicaria o desgaste da honra do bom nome de Deus. Tremendo. A segunda razão pela qual a lei não pode coexistir com a graça, como forma de se alcançar a justiça, é que isso implicaria no desgaste do bom, honrar o santo nome do Deus vivo. Nós já dissemos anteriormente, né, amados, que no reino dos homens, homem que não honra contrato, homem que não honra acordo, ele fica desacreditado. Como ficaria a fé dos homens se ela estivesse depositada num Deus que não honra seu juramento? Coisa tremenda. Vamos aos textos que corroboram tal razão pela qual a lei não coexiste com a graça de Cristo. Está nos versos 17 e 18 de Gálatas. Diz assim: mas digo isto, de Gálatas 3, mas digo isto, que tendo sido aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não é invalida de forma a abolir a promessa. Por quê? Se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Irmãos, isso é coisa séria. Se a lei que veio 438 anos depois de Abraão, da aliança de Deus com Abraão, através dela, da lei, o homem tivesse direito à promessa, que promessa? De herdar o mundo, a promessa das bênçãos, benditas nações em ti, Abraão.
Meu irmão, minha irmã, isso invalidaria a aliança que Deus fizera a Abraão com base na sua fé. Deus não é um Deus de contradição. Lembra do que dissemos? Que o juramento é o fim da desavença. Então por que você vai viver na desavença? Ora crendo que Cristo salva, ora achando no íntimo. Quantos na boca não dizem, mas no íntimo se apegam à lei, aos fundamentos da lei, aos princípios da lei. Meu irmão, minha irmã, o juramento é o fim da desavença. A lei que viria 438 anos, se através dela o homem alcançasse a promessa da herança, isso invalidaria a aliança de Deus com Abraão. E com isso, seu nome seria desonrado, desacreditado. Acompanhe ainda a leitura de Romanos capítulo 4, versos 13 e 14, diz: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Não foi por causa da lei. A lei veio 478 anos depois. Não, foi por causa da fé. Verso 14: porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé vã e a promessa é aniquilada. Tremendo. Se os que são da lei, os que vivem da justiça da lei, se os que têm que se justificar por obras, coisa vã, pudessem ter direito à herança do mundo, de tudo, como já aprendemos, a promessa seria aniquilada, porque ela se deu por conta da fé. Veja, querido, como é que, se nós não tivermos cuidado de nos ater ao que está escrito na nova aliança, caímos em tremendas contradições. Por isso, queridos, bendito seja o Deus que enviou-nos o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Porque Ele trouxe à luz o que até então não estava claro, porque a lei é a sombra. Sombra, queridos, ela não é a luz, ela é a figura, ela não é o significado, ela não é a imagem exata das coisas. Aleluia!